Olá, meus irmãos, graça e paz. Iremos hoje iniciar a série Futuro e iremos, ou melhor, dar continuidade ao que ontem falamos. Iremos falar hoje sobre plantar. E eu gostaria de, antes de iniciar essa reflexão, eu gostaria de chamar você para orarmos pela vida do pastor Everaldo, para suplicarmos pelas misericórdias de Deus para com a vida do seu servo. Querido e amado Deus, nós queremos glorificar o teu nome, exaltar o teu nome. Ó Deus, nesse momento orando pela vida do pastor Everaldo. Ó Deus, nós oramos crendo que o Senhor tem um milagre, que o Senhor tem uma saída, que o Senhor tem, ó Deus, uma direção para tudo isso. Oramos pela vida da irmã Lena, a sua esposa, do Everaldinho e Elisama, seus filhos. Ó Deus, que o Senhor guarde essa família por completo e não permita com que o genitor desta casa, ó Deus, venha sofrer um dano tão grande. Ó Deus, sabemos que esses dias têm sido dias de provação, mas a tua palavra diz que a prova, ela fortalece a fé do teu povo. A prova não vem para nos destruir, para nos matar, para nos roubar, mas ela vem para que a gente tenha vida e vida com abundância na tua presença. Ó meu Deus, eu oro pela vida do pastor Everaldo e nesse instante quero juntamente com o teu povo, ó Deus, orar, te pedindo contra todas as hostes infernais que nessas horas se apoderam da mente, se apoderam do coração de algumas pessoas e que pessoas até torcem contra. Eu quero repreender toda a investida do demônio, toda a investida do diabo e profetizar, Senhor, que somente a tua mão estará naquele lugar sobre a vida do pastor Everaldo. Eu oro crendo no teu milagre, em nome de Jesus. Amém, meu Deus, e amém. Meus queridos, falando sobre essa questão do plantar, a gente precisa relembrar algumas coisas de ontem. Primeiro, nós precisamos entender que a semente é de graça. E as sementes que eu falei que a gente deve estar plantando é o amor, é a paciência e o perdão. E nesta plantação, nessas sementes que nós temos uma responsabilidade: plantar. Nós precisamos plantar, agora precisamos plantar com discernimento, porque se nós plantarmos na carne, vamos colher corrupção. Então, não vamos plantar o amor egoísta, não vamos plantar a paciência que só espera o nosso próprio benefício, não vamos plantar o falso perdão, mas vamos plantar as verdadeiras virtudes que nós recebemos do Senhor para plantar. Então, eu quero hoje falar algumas verdades sobre esta ideia da plantação. E eu gostaria de meditar com você sobre estas questões. E acredito que o Senhor vai ministrar coisas novas, coisas especiais, coisas poderosas na sua vida para a glória e o louvor do nome de Jesus. Amém e amém. Qual é a primeira lição que eu quero falar com você? Quando nós temos todo esse cenário da plantação que nós falamos ontem, a primeira coisa que a gente deve fazer para plantar é selecionar as sementes. E nós já selecionamos as sementes. As sementes que nós recebemos na orientação da palavra de Deus de ontem foi o amor, a paciência e o perdão nesse período de quarentena especificamente. Pois ficamos em casa, os relacionamentos se conturbam, as esquisitices, os defeitos, as impaciências de um para com o outro se afloram. Então nesses dias em casa a gente precisa entender que precisamos estar plantando, que precisamos continuar plantando, mas a gente precisa selecionar as sementes para que o fruto, para que a colheita seja extraordinária, seja uma bênção. Então a primeira que nós selecionamos foi o amor, segunda, a paciência e terceira, nós selecionamos o perdão. A segunda coisa que a gente precisa pensar sobre a plantação é que a plantação ela é um trabalho, pois a palavra aí é plantar, é um verbo, é uma ação. E é um trabalho em algumas questões mais leve, em algumas questões mais difícil,
mas sempre como serviço do campo, serviço agrícola, embaixo do sol causticante, a plantação é um serviço árduo, é um trabalho pesado. Mas assim como todo trabalho tem uma recompensa, a plantação também tem sua recompensa. Então, a minha pergunta vem, voltando para o dia de ontem, dentro desse segundo ponto, qual é o fruto que você quer colher? Você quer colher o fruto da destruição, que é o plantar na carne, ou você quer o fruto da vida eterna, que é plantar aquilo que Deus tem nos dado de graça para que a gente venha plantar? Então, primeiro, a gente precisa selecionar a semente. Segundo, a gente precisa entender que é trabalhoso. E dentro dessas questões do trabalho, a gente precisa entender que a primeira coisa que nós devemos fazer depois que selecionamos a semente é preparar o terreno. E a primeira coisa que a gente faz no preparo do terreno é limpar, é uma limpeza. Então a palavra de Deus, ela diz para mim e para você: aquele que está limpo, limpe-se mais. Aquele que está sujo, suje-se mais. Mas a palavra, nesta noite, sobre trabalhar, sobre plantar, para mim e para você, é que nós devemos limpar o nosso coração. Limpai o coração, diz a carta de Tiago, no capítulo 4. Limpem o coração, vocês de ânimo dobre. Limpem o coração de vocês. Então nós precisamos limpar o coração. E uma das coisas que a gente precisa nesses dias tirar do nosso coração são os ressentimentos. O ressentimento, ele é sentir de novo. A palavra ré, e você percebe a outra, sentimento, é sentir novamente. Então você nesses dias dentro de casa, nessa pandemia, é natural que você olhe para quem lhe fez mal e você sinta a dor ao lembrar daquilo que você passou. Algumas pessoas foram traídos, outros, alguns na questão sexual, outros foi na área da confiança, alguém mentiu, não é? De alguma maneira ofendeu com palavras impensadas, palavras que não se pensou em dizer, palavras até que não queriam se dizer, magoou seu coração. E toda vez que você lembra, você sente novamente. Mas a palavra de Deus, ela diz que o amor, essa semente do amor, ela joga fora esse ressentimento. Ela não joga fora só o ressentimento, ela joga fora o medo. Então nós precisamos tomar uma atitude dentro deste trabalhar, de prepararmos esta terra. E esta terra exige trabalho para ser preparada, mas a primeira coisa que você deve fazer é tirar o ressentimento. E também diz que você não pode deixar brotar a raiz de amargura, carta aos Hebreus capítulo 12. E quando nós olhamos para esse emaranhado de questões, você precisa entender que existem coisas nessa plantação que somente você pode fazer. Todas que você precisa fazer, você deve fazer, e deve fazer na unção do Espírito Santo de Deus, para que a sua vida seja uma bênção, para que você cresça, para que você prevaleça diante das problemáticas da vida, diante dos desafios que o futuro muito em breve está proporcionando para nós. Então a primeira coisa que você precisa entender é que nós temos sementes, mas precisamos selecioná-las. Segundo, nós precisamos trabalhar, e o trabalhar é limpar. Mas existe uma verdade que ontem eu trabalhei e eu preciso que hoje um reforço venha. Você precisa ter uma vigilância após você plantar. Porque se você não tiver cuidado diante daquilo que você plantou, as aves do céu vêm e roubam. Até também os homens maus vêm e roubam. Eu recordo do interior, quando plantávamos milho, quando ia chegando próximo ao período de São João, as pessoas iam lá no partido de milho, como a gente diz, e roubavam, tiravam ali da sementeira, tiravam das plantas, do milharal, o fruto daquilo que não plantaram. Então você precisa vigiar para que os homens maus não venham roubar aquilo que você está plantando. Eu recordo da história de um presbítero de uma certa igreja, que eu não quero aqui dizer o nome, que ele nessa onda das redes sociais começou a perceber que a sua esposa estava conversando muito escondido, estava muito pelo canto. E aí ele também, depois quando pegou o celular dela para conversar, ele percebeu que tinha uma senha.
Queridos, eu tenho uma filosofia de vida. Aqui na minha casa, ninguém coloca senha em aparelhos. Porque se a gente colocar senhas em aparelho é porque existem coisas erradas. Existe coisa fora do lugar. E se você é alguém que usa senha, se você é alguém que está escondendo verdade da sua família, isso é um processo, isso é uma atitude de traição. Você não pode fazer isso. Não existe nada de tão escondido que você possa fazer que a sua esposa não possa saber. E nem que o seu esposo não possa saber. Não pode. E aí, ele disse que parou e pensou assim, eu vou ver até onde isso vai dar. Queridos, essa atitude é uma atitude errada. Quando nós percebermos que o inimigo está rodeando, por exemplo, as nossas mulheres ou os nossos maridos, nós precisamos tomar uma atitude assim, você está conversando com quem? A gente precisa estar atento, a gente precisa agir. Porque se a gente deixar o pecado ganhar força, o pecado ser consumado, será pior a situação. A vergonha vai bater, o escândalo vai arrebentar com a fé, as pessoas da igreja serão abaladas e nós não teremos muito mais o que fazer diante da situação. Então, se você percebe que o ladrão está à espreita, você precisa chamar uma atitude vida do alto para a sua vida. Palavra de sabedoria, palavra de entendimento, uma palavra de profecia para repreender o mal que está se levantando contra a sua vida. O que não pode é deixar o pecado correr à solta. Se levante, tome uma posição, defenda, porque você plantou uma semente nisso aí, você plantou a semente nesse coração e você agora não pode dar moleza para o inimigo entrar e fazer salseiro dentro da sua família, em nome de Jesus. E aí outra coisa importante, que nós precisamos dentro dessa plantação, é das atitudes sábias e atitudes certas. Conta a história que 2 homens oravam a Deus, dizendo, Senhor, manda chuva para que a gente consiga plantar, para que a gente consiga fazer aqui alguma coisa. Ou melhor, um orava, não é? Senhor, faz com que chova. E aí o vizinho, ao invés de só orar, ele pegava a sua enxada e ia limpar o mato. Ele preparou toda a terra, ele abriu os sulcos, ele já deixou a terra pronta para que quando viesse a chuva ele pudesse lançar a semente. E aí, quando choveu, aquele homem que não orava correu e fez toda uma plantação bonitinha, agradável, arrumadinha. E aquele homem que orava pedindo a Deus a chuva, foi agora se levantar, foi começar a limpar. Quando terminou de limpar a sua fazenda, o sol estava causticante novamente. Então, atitudes certas, atitudes de entendimento, atitude de perspicácia, atitudes de inteligência, para que você consiga vencer, para que você consiga ter um futuro abençoado, para a glória e o louvor do nome de Jesus. Dentre as muitas coisas que nós temos que pensar nessa ideia do plantar, e aí eu quero finalizar fazendo esse questionamento, dentre as tantas coisas boas que Deus nos deu para plantar, mas o pecado também colocou em nós coisas para nós plantarmos. Eu quero fazer uma pergunta para você. O que é que você está plantando no coração da sua família? O que é que você está plantando no coração dos seus filhos? O que você está plantando na sua vida? O que é que você está plantando no reino de Deus? O que é que você está plantando para a glória de Deus? Se você nada está fazendo, você é culpado. E quando chegar o momento da colheita, você não terá o que colher. Então tome uma atitude essa noite, tome uma postura essa noite, diante das adversidades da vida, diante dos desafios da vida, e diga, eu vou plantar, porque eu tenho uma compreensão. E aí, esta é a última lição desta noite que eu quero falar com você. A palavra de Deus diz que um planta, outro rega, mas Deus é quem dá o crescimento. Agora, o que Deus não vai fazer é plantar. O que Deus não vai fazer é regar. Deus ele vai dar a semente e Deus ele vai dar o crescimento. Mas você precisa plantar. Você precisa cuidar para que cresça com saúde, para que cresça com prosperidade, para que cresça para a glória de Deus. Mas Deus é quem dá o crescimento. Então, independentemente daquilo que você pensa, independentemente do esforço que você faz, você precisa, nesse plantar, ter uma virtude no seu coração. Você precisa descansar. Descanse.
Porque o que te deu a semente de graça é o que fará essa semente crescer para a glória e o louvor do nome do Senhor. Querido e amado Deus, eu oro pela vida da tua igreja, eu oro pela vida do teu povo, eu peço, Senhor, para que o teu nome seja glorificado e tudo, meu Deus, que venha surgir, acontecer, ó Deus, na vida das famílias que estão sendo alcançadas por essa palavra, seja para a glória e o louvor do teu nome. Tudo isso eu te peço, em nome de Jesus, que o futuro que estamos propondo para as famílias seja um triunfo do presente vitorioso, do presente firmado na tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe e amanhã ao vivo a gente volta com a série Futuro, com mais um tema abençoado.